Vamos ver que som os telefones fazem por esse país? Ok. Em Minas, gente, o telefone faz trim. Você é besta? Faz trim, trim. Não sei como é que é aí não, mas aqui o telefone faz trim, depois faz outro trim. Aqui no Rio o telefone faz trim, 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 trim. Aí égua, macho. Aqui o telefone faz trim, trim, trim. Trim, 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 31. O DDD da Telemar é 31. A revista Casa e Jardim deste mês dá destaque ao aconchego de inverno, em 6 decorações de casas de campo com soluções que favorecem a aproximação de amigos e familiares. Com o mesmo calor, mas com ares urbanos, 4 decorações completas que traduzem bem esse clima de refúgio. E para dar um toque todo seu, inúmeros complementos que valorizam ainda mais o seu ambiente. Leia Casa e Jardim e viva como nunca o seu espaço. Boa tarde, hoje é domingo, dia 20 de junho. Você vai ver nessa edição do Em Cima da Hora. A OTAN declara oficialmente encerrada a campanha aérea contra a Iugoslávia. De acordo com a aliança, todas as tropas sérvias já deixaram a província. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. Liga Mundial de Vôlei. A seleção brasileira vence o Canadá por 3-0. A partida foi hoje de manhã, no Maracanãzinho. No primeiro set, o Brasil faz 25-18. Ele explodiu no adversário. O segundo set foi mais apertado, mas a vitória foi da equipe de Radamés Latari. E o Brasil faz 25-21. No terceiro set, o Brasil vence com larga vantagem. Vai jogar com Marcelo Negrão. Claro, ele subiu, bateu! Ponto do Brasil! Fim de jogo! Marcelo Negrão! O Instituto Ambientalista Americano Road Watch prevê um futuro de sujeira com doenças e poluição para o mundo. A culpa de tudo, para o Instituto, é da superpopulação nas grandes cidades. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Road Watch, metade da população do planeta estará vivendo em cidades no ano 2006. Se isso acontecer, o mundo vai parecer com o caos que já se encontra nas grandes cidades. A cidade do México, no ano 2000, vai ter uma população de 18 milhões de pessoas, todas enfrentando trânsito confuso numa nuvem de poluição permanente que causa doenças respiratórias. Os problemas de superpopulação atingem também os países desenvolvidos. Na Coreia do Sul, 1/4 da população vive em Seul ou nos arredores, e com isso falta moradia para as pessoas. A superlotação também cria o problema ecológico do desmatamento. Termina na Alemanha a reunião do G8. Os líderes ocidentais encerraram as divergências com a Rússia por causa da guerra na Iugoslávia. O grupo também se comprometeu a ajudar na reconstrução econômica e na estabilidade política dos Balcãs. Mas a Alemanha descartou uma ajuda financeira à Iugoslávia com o presidente Slobodan Milosevic no poder. Durante a entrevista para explicar os resultados da reunião do G8, o chanceler alemão Gerhard Schröder disse que o grupo vai estudar um pacto de estabilidade para os Balcãs para promover o desenvolvimento econômico e equilíbrio político da região. Schröder descartou qualquer ajuda internacional para a reconstrução da Iugoslávia enquanto o presidente Slobodan Milosevic estiver no poder. Mas ele ressaltou que a comunidade internacional não pode negar auxílio humanitário à população da Iugoslávia. O chanceler alemão disse que os líderes do grupo dos 8 concordaram que é importante pressionar o capital privado a atuar de forma mais ativa na busca de soluções para a crise econômica internacional. Na sexta-feira passada, o G8 divulgou um plano de 6 pontos, cujo objetivo é fortalecer o sistema financeiro internacional frente a crises locais e regionais. No comunicado oficial de hoje, o G8 destaca ainda os acordos alcançados entre o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Rússia para recuperar a economia russa. Os 8 líderes também se comprometeram a trabalhar por um crescimento econômico duradouro e pela construção de um sistema comercial que beneficie todos os países. Um dos efeitos práticos da reunião foi a chamada
Iniciativa de Colônia, o perdão de parte da dívida dos países mais pobres do mundo. Gerhard Schroeder esclareceu que certas condições devem acompanhar esse perdão de dívidas para evitar que a medida beneficie apenas as classes mais privilegiadas dos países pobres. Os líderes do G8 voltam a se reunir em julho do ano que vem, em Okinawa, no Japão. A OTAN declarou oficialmente encerrada a campanha aérea contra a Iugoslávia. De acordo com a aliança, todas as tropas sérvias já deixaram a província. O prazo final para a retirada era até a meia-noite de hoje no horário local. A OTAN diz que todos os soldados sérvios já haviam abandonado o território à 1 da tarde. Muitos civis sérvios que viviam no Kosovo acompanharam as tropas com medo de represálias dos albaneses. Diversos comboios sérvios foram escoltados por soldados das forças de ocupação. Mas os sérvios ainda podem voltar ao Kosovo. Eles estão negociando com as tropas britânicas uma incursão no território com rotas e horários predefinidos. De acordo com os britânicos, eles só querem recuperar equipamentos pesados que tiveram que ficar para trás por causa da pressa na retirada. 4h05, horário de Brasília. Você assiste agora ao programa Pelo Mundo. Eu, Cristiane Pelágio, volto na próxima edição do Em Cima da Hora, que começa às 5 da tarde. Até lá. Pelo mundo, vamos viajar pela incrível história da guerreira e santa Joana d'Arc. Pelo mundo, vamos conhecer as casas inteligentes da Inglaterra. Pelo mundo, vamos ao Japão, onde barris de uísque se transformam em móveis. O Pelo Mundo está começando. Vem, vamos viajar. De guerreira a santa, Joana d'Arc foi uma mulher incrível para a época em que viveu. Joana d'Arc foi uma mulher que comandou soldados franceses na luta contra os ingleses. Aos 13 anos de idade, começou a ter visões celestiais. Condenada à fogueira por bruxaria, Joana d'Arc conseguiu, mesmo depois de sua morte, libertar a França do domínio inglês. Pelo mundo, vamos viajar pela história da guerreira e santa Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu em Dom Remy, sudoeste de Paris, em 1412. Filha de camponeses, era previsível uma vida pacata, que casasse e tivesse filhos. Mas não foi assim. Aos 13 anos de idade, começou a ter visões celestiais. Via e ouvia anjos e santos. Aos 16 anos, recebeu uma missão: libertar a França do domínio inglês e levar Carlos VII, o filho mais velho do rei da França, a ser coroado. Na época, quase toda a França estava sob domínio inglês e vivia uma guerra que mais tarde se tornaria conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Em 1429, Joana d'Arc foi levada ao encontro de Carlos VII e conseguiu convencê-lo de que era uma enviada de Deus. Joana liderou uma tropa de soldados e começou suas conquistas ao lado dos franceses. De início, pouco satisfeitos por serem comandados por uma mulher, ainda por cima tão jovem. Mas Joana d'Arc adaptou-se muito bem às armas e armaduras. Numa batalha, mesmo ferida no ombro por uma flechada, ela fincou a bandeira da França e incentivou os soldados a continuar a luta. Foram várias e seguidas conquistas que levaram Carlos VII a ser coroado rei da França. Joana d'Arc passou a ser adorada pelo povo. Em 1430, caiu numa emboscada e foi capturada pelos ingleses. Ela foi julgada pela igreja por bruxaria e heresia. Joana d'Arc foi acusada de seguir vozes demoníacas, de usar roupas masculinas
e de não ser submissa à Igreja Católica. Era o tempo da Inquisição. Quem desafiasse o poder da Igreja ou discordasse de seus mandamentos era queimado vivo em praça pública. Joana d'Arc continuava a ouvir vozes que a incentivavam e lhe davam coragem para enfrentar a crueldade que não tardaria. Joana d'Arc teve um julgamento injusto. Seus perseguidores fizeram de tudo para provar que ela era uma bruxa. No dia 30 de maio de 1431, com 19 anos de idade, foi queimada viva em praça pública. Anos depois, o processo de Joana d'Arc foi revisto. 26 anos depois de sua execução, ela foi absolvida. A Virgem de Orleans, como era chamada, passou a ser venerada. A França estava quase que totalmente livre do domínio inglês. A força e determinação de Joana d'Arc fizeram o povo e o rei colocarem a França novamente nas mãos dos franceses. Joana d'Arc foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV. Ela foi retratada em diversas obras de arte e a história da heroína francesa foi contada em livros, no teatro e no cinema. Na cidade de Rouen foi construída a igreja de Santa Joana d'Arc. Foi nessa cidade que ela ficou presa e foi levada à fogueira. Nesta torre ela esperou pelo julgamento e só saiu para a morte. As ruínas do muro erguido para a fogueira que a queimou permanecem como testemunhas. O local da execução se transformou num santuário. As cinzas de Joana d'Arc foram jogadas no rio Sena. Apenas num período de 2 anos, a jovem camponesa, à frente de um exército, derrotou os ingleses, coroou um rei e morreu injustamente queimada numa fogueira. O dia da morte de Joana d'Arc é relembrado na França como data nacional. A cidade de Oxford fica na Inglaterra, a 93 quilômetros de Londres. É a cidade universitária mais antiga da Inglaterra. A universidade existe desde o século XII. Oxford é uma espécie de guardiã das tradições universitárias britânicas. Todos os anos, em junho, uma cerimônia reúne todos os professores e alunos da universidade usando togas e capas tradicionais. O desenho das roupas é o mesmo desde a época medieval. As tradições da cidade incluem corais e orquestras. E a essa riqueza musical acaba de se juntar uma nova orquestra, que promete se dedicar ao repertório contemporâneo. A orquestra é nova, mas estamos em Oxford e o maestro tem muita experiência. Marius Papadopoulos passou 6 anos regendo a orquestra da cidade de Oxford. A orquestra da cidade, como não poderia deixar de ser, é tradicional.
Para o concerto de estreia, a Filomúsica convidou o cellista Steve Serlis. E o convidado trouxe outra atração. O cello que ele toca é um autêntico Stradivarius. David Stone, principal administrador da Filomúsica, diz que um dos problemas de lançar uma orquestra é dinheiro. A receita da Filomúsica não foge do tradicional: apoio do governo e do sindicato dos músicos. E Stone espera conseguir patrocinadores. Mas na noite da estreia, ninguém pensa nesse tipo de problema. O palco é no Seldonian Theatre, um prédio que, como quase todos em Oxford, é tradicional na cidade. O programa da noite de gala inclui muitas peças contemporâneas. Mas em Oxford não se pode ignorar completamente as tradições. E a orquestra também vai tocar clássicos. Pouco antes de começar o espetáculo, os músicos tentam controlar o nervosismo tradicional. E na plateia, uma expectativa que só acaba com as primeiras notas do concerto de estreia da mais nova herdeira da tradição musical de Oxford. Os ingleses querem muito mais do que um lar docilar. Na Inglaterra, cresce o número de casas inteligentes. São casas onde tudo, ou quase tudo, é controlado eletronicamente. Na Europa, a população está se tornando cada vez mais idosa. Na Inglaterra, o grupo que mais cresce é o de pessoas com mais de 85 anos. A maior parte dessas pessoas não quer ir para asilos ou casas de saúde. Morar sozinho pode ser complicado para uma pessoa idosa. Mas não nesta casa. Por fora, a casa parece normal. Mas uma série de dispositivos eletrônicos facilita a vida dos moradores. Julie Cowles, da fundação que projetou a casa, diz que manter o custo baixo foi uma prioridade e que toda a tecnologia usada na casa está disponível em lojas. Ela ainda explica que a maneira mais fácil das pessoas se adaptarem aos controles da casa era passar os comandos para um controle remoto, como os das televisões.
Here we have a menu, LCD display, and here we have a very simple and easy to operate push button, and you can see the icons for the different devices. Mas há recursos que dispensam controles. Quando alguém entra nesse quarto, a luz acende e o rádio liga. Numa casa com tanta tecnologia, alarme anti-roubo é pouco. A casa tem sensores infravermelhos que detectam a presença de pessoas e são capazes de trancar todas as portas e janelas. Se alguém entra sem usar a chave, a casa avisa. De carona no alarme anti-roubo estão dispositivos à prova de esquecimento. Se não tiver ninguém em casa e houver torneiras abertas ou gás escapando, a casa fecha a tubulação. Quando alguém toca a campainha, as luzes piscam e uma câmera põe na televisão a imagem de quem está à porta. Na cozinha, tanto a pia quanto o armário descem. Ninguém mais precisa subir em bancos. Algumas comodidades para os idosos são necessidades para deficientes físicos. Steve Hudson, que testou a casa, diz que esse dispositivo simples poupa muitas das frustrações que ele tem todo dia. Hora direis ouvir estrelas. O poeta brasileiro Olavo Bilac está inspirando os japoneses. O interesse pela astronomia no Japão começou há 3 anos, com a aproximação do cometa Hyakutake. Cada vez mais os japoneses estão olhando para as estrelas, se interessando por elas. Um grande número de astrônomos amadores está construindo observatórios em suas próprias casas. No Japão, contemplar o céu se tornou um hábito, uma paixão. Está levando muitas pessoas a passar as noites olhando o universo. O aumento do interesse pela astronomia começou em 96, com a passagem do cometa Hyakutake. A descoberta do cometa foi feita pelo astrônomo amador Yuji Hyakutake. Foi com isso que cresceu o número de astrônomos amadores no Japão. Esse é Masayuki Matsushima. Ele vive na cidade de Hakui, a 300 quilômetros de Tóquio. O primeiro contato dele com a astronomia foi na escola primária, quando viu a Lua através de um telescópio. O fascínio se tornou tão grande que ele construiu um observatório em sua casa e tem um dos maiores telescópios para amadores. As imagens vistas através do telescópio ficam ainda mais bonitas quando processadas no computador. A mulher de Masayuki confessa que não sabia que o marido era tão romântico. Masayuki diz que a melhor forma de demonstrar o amor pela astronomia é compartilhar as imagens que ele capta pelo telescópio com os amigos. Em outro bairro de Tóquio, Hiruki Kurahashi tem uma escola de astronomia em casa. Hiruki ganhou este livro sobre as estrelas quando ainda era criança. E desde então o interesse pelo universo nunca mais acabou.
Durante muitos anos, Hiroki sonhou em ter um observatório. Finalmente, ele conseguiu. É fantástico poder olhar o céu quando tenho vontade, diz Hiroki. Observar a imensidão do universo acalma a mente e traz harmonia. As luzes das grandes cidades são um obstáculo para o astrônomo amador. Para tentar resolver esse problema, Hiroshi desenvolveu luminárias que direcionam o foco da luz para baixo. Os esforços vêm sendo recompensados porque o uso dessas luminárias está aumentando nos bairros de Tóquio. Essa foi a forma que Hiroshi encontrou para incentivar os jovens, dar a eles a oportunidade de observarem o céu, que ele, Hiroshi, se encantou aos 10 anos de idade. A curiosidade para descobrir os mistérios do universo estimula a imaginação e faz com que aumente o número de pessoas apaixonadas pelas estrelas. Os chineses foram os primeiros a fabricar porcelana. Foi um segredo guardado durante 13 séculos. A porcelana era tão valiosa que chegou a ser chamada de ouro branco. Apenas reis e príncipes tinham condições de comprar a porcelana. Os produtos de porcelana chinesa chegaram à Europa no século XVIII. Os encantos da porcelana chinesa conquistaram as cortes europeias. Colecionar as peças se tornou um hábito para os frequentadores da corte, que reuniram grandiosas coleções de porcelana. Em Berlim, o Palácio de Charlottenburgo, residência de veraneio dos reis da Prússia, guardava um enorme tesouro em peças de porcelana. Os altos preços e a grande procura pelo produto fizeram crescer os olhos do Ocidente. O desafio passou a ser a descoberta do segredo da produção da porcelana. As primeiras experiências europeias tiveram como resultado os objetos bonitos, mas sem comparação com a perfeição das peças chinesas. Só em 1709, o alemão Johann Friedrich Böttger, um alquimista, procurava a fórmula do ouro e acabou descobrindo uma massa idêntica à porcelana. A descoberta de Böttger ficou guardada durante anos pela fábrica de Dresden, na Alemanha. As peças eram feitas manualmente, como as dos chineses, o que permitia a modelagem das mais belas formas. De artesanal, a porcelana passou a industrial. O segredo foi revelado ao mundo. Feita de matéria orgânica, o caulim é a principal matéria-prima na composição da pasta de porcelana. Os objetos de várias formas são modelados à mão com argila. Está pronto o molde em gesso. A pasta é colocada nos moldes. A secagem é feita num forno especial, a uma temperatura de 1000 graus centígrados. Do forno, os moldes vão direto para a esmaltação. Depois do esmalte, as peças voltam ao forno, só que a uma temperatura ainda mais alta, de 3500 graus. A arte da pintura na porcelana é a última etapa e é também a mais importante. O acabamento é feito por artistas que se dedicam ao adorno das peças. No século XIX, com a abertura de pequenas fábricas, as manufaturas perderam o monopólio na fabricação da porcelana. Com a produção industrial, a burguesia trocou os antigos pratos de estanho pelos modelos de porcelana. Até hoje, as esculturas de porcelana fina são fabricadas. Representam a elegância e o requinte criados pelos artistas desta arte milenar.
O saquê é a bebida mais famosa do Japão, mas os japoneses também apreciam um bom uísque. E um bom uísque é o que é envelhecido em barris de carvalho por anos e anos. Os japoneses gostam de beber um bom uísque e agora tiveram a ideia de reciclar os barris de madeira nobre para fazerem móveis. O uísque é muito popular no Japão. A cor âmbar, o forte aroma e a suavidade do paladar são resultado de muitos anos de envelhecimento em barris de carvalho. A madeira do carvalho de mais de 100 anos é ideal para fabricar barris e é o que dá ao uísque o inconfundível sabor. Mas agora esses barris são usados para fabricar móveis. Na reciclagem, as tábuas são mergulhadas em água quente para ficarem macias. Depois são alinhadas e prensadas. As tábuas podem adquirir a forma desejada. A madeira dos barris reduz o custo dos móveis de carvalho em cerca de 30%. Além do mais, por causa do álcool absorvido, a madeira nobre reciclada repele os insetos. E esse método de reciclagem não se limita aos barris de uísque. Os estudos para fabricar móveis a partir de barris de vinho já estão em andamento. O Pelo Mundo desta semana termina aqui. Na próxima semana nós voltamos. Hoje terminamos com a Orquestra de Oxford, na Inglaterra. Tchau. A gente se vê.